Titulações ácido-base têm mudanças acentuadas de pH no ponto de equivalência. No ponto de equivalência, quantidades estequiométricas equivalentes do ácido e da base combinam-se entre si. Nós vamos analisar três diferentes casos de titulação. O primeiro deles é quando um ácido forte é titulado por uma base forte, ou, ao contrário, uma base forte é titulada por um ácido forte. Neste exemplo, iremos partir de uma solução ácida de HCl, cuja concentração encontra-se a 0,2 molar e o volume a ser titulado são 25 ml dessa solução ácida. Esta solução ácida será titulada por outra de NaOH, cuja concentração está a 0,3 molar. Trago aqui os equipamentos necessários para efetuar esta titulação. O Erlenmeyer, que recolhe a solução ácida previamente separada através da utilização de uma pipeta graduada. Então, 25 ml dessa solução a 0,2 molar foram despejados em um Erlenmeyer. A este Erlenmeyer foram adicionados algumas gotas do indicador fenolftaleína. Repousou-se o Erlenmeyer sobre a base de um suporte universal que, através da sua haste, segurava a vidraria chamada bureta, que continha um determinado volume esse que deve ser conhecido previamente. Existem buretas de 50 ml, 100 ml, então este volume deve ser conhecido. A bureta acomodava uma solução de NaOH a 0,3 molar. Lembrando que tanto a solução básica quanto a ácida, quanto o indicador, a princípio, não apresentavam cor alguma, a não ser a transparente. No ponto de equivalência, que vamos discutir daqui a pouco, o indicador fenolftaleína, ele muda de cor. E, como ele está homogeneamente distribuído pelo volume da solução resultante, todo este volume adquire conjuntamente com o indicador a mesma coloração, qual seja, rosácea. Nós vamos descobrir o pH desta titulação em 4 diferentes pontos. O primeiro deles é o pH inicial, ou seja, na situação onde nenhuma gota da base fora despejada sobre a solução ácida. O pH da solução ácida antes da titulação começar a ocorrer. pH é o menos logaritmo da concentração de H+. pH menos o logaritmo, a concentração de H+ é 0,2. pH menos 0,698. Portanto, pH 0,698. Agora, nós vamos descobrir o volume da base a ser adicionado a fim de que ocorra a neutralização total. É o chamado ponto de equivalência. No ponto de equivalência, quantidades estequiométricas equivalentes, tanto do ácido como da base, se combinam entre si. Em outras palavras, não haverá excesso nem dos íons H+, nem dos íons hidróxidos. Para tanto, temos que equacionar a reação ácido-base em questão. HCl mais NaOH, originando NaCl e água. Os coeficientes estequiométricos estão equiparados na proporção de 1. Então, temos 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Fazendo uma releitura, o número de mol de HCl é igual ao número de mol de NaOH. Vamos refletir a respeito de número de mol, como ele pode ser escrito de modo diferente. Molaridade é a relação entre o mol e o volume. Portanto, número de mol
quantidade de matéria é dada pelo produto da molaridade pelo volume, substituindo número de mol por molaridade vezes o volume. Molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. Molaridade do ácido, 0,2. Volume, 25 ml. Molaridade da base, 0,3. E o volume da base necessário a fim de obtermos o chamado ponto de equivalência. O volume da base é igual a 0,2 vezes 25 dividido por 0,3. 16,667 ml. Ao serem escorridos pela bureta 16,667 ml da base, a solução resultante será neutra. Portanto, apresentará um pH igual a 7. Neste momento, a fenolftaleína, que antes era incolor, passa a adquirir a coloração rosa, sinalizando ao laboratorista que feche a torneira da bureta, pois a titulação fora terminada. Te convido agora a descobrir o pH em qualquer momento, situado após o início da titulação e antes de atingir o ponto de equivalência. Estes valores de pH podem ser obtidos com volumes adicionados da base que não excedam os 16,667 ml encontrados como suficientes para a neutralização total. Como pH é obtido pelo menos o logaritmo da concentração de H+, temos que descobrir esta concentração de H+, para efetuar o cálculo. E esta concentração de H+, a qualquer volume adicionado que não exceda os quase 17 ml, é encontrado pela diferença do número de mol inicial de H+, lembrando que no Erlenmeyer foram despejados 25 ml do ácido a 0,2 molar. Portanto, na situação inicial, existiam aqui no Erlenmeyer 0,005 mol de H+, que foi paulatinamente consumidos à medida que a base vinha sendo adicionada ao Erlenmeyer. Retomando, já encontramos a quantidade inicial de H+. Temos que subtrair desta quantidade o número de mol de base adicionada. Vimos que a proporção entre a base e o ácido é de 1:1. Isso significa que um determinado número de mol adicionado da base consome a mesma quantia de mol do ácido. E como obtemos o número de mol da base adicionada? Pela multiplicação da sua molaridade por este mesmo volume adicionado. Visto que molaridade vezes o volume é número de mol. Dividimos este valor encontrado no numerador pelo volume total da solução até aquele presente momento. Lembrando que, à medida que a base vai sendo adicionada, o volume da solução resultante vai aumentando. Partimos de 25 ml da solução ácida. Adicionamos a esses 25 ml o volume relativo à base adicionada. Dessa maneira, obtemos a concentração molar dos íons H+. Vamos, a título de exemplo, descobrir o pH após a adição de somente 10 ml da base. Perceba que 10 ml não excede os quase 17 ml. Molaridade de H+, na situação 1,3, situação essa após o início e antes do ponto de virada, é igual a quantidade de matéria de H+, no início, 0,005, menos molaridade da base. Vocês estão lembrados? A base está a 0,3 molar. O volume, 10 ml, mas tomem cuidado.
10 ml temos que transformar para litro. Então, temos 10 a menos 2, pois ml para litro multiplica por 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 10, 10 a menos 2. 25 ml mais 10, detalhe, temos que também multiplicar por 10 a menos 3. Vamos avançar, ainda sem o uso da calculadora. 0,05 menos 0,0003, 35 vezes 10 a menos 3, molaridade de H+, é igual a 0,057, tomando o menos o logaritmo desta concentração, chegamos a um pH de 1,24. Note que interessante. Na situação inicial, o pH situava-se a 0,698. Após a adição de 10 ml da base, o pH agora está a 1,24, ou seja, o meio está menos ácido, ainda caminhando para o pH 7, situação de neutralização total. E por último, não menos importante, vamos descobrir o valor de pH após o ponto de equivalência, ou seja, após o despejo da base de um volume superior a 16,667 ml. Nesta situação, haverá um excesso de OH-, pois todo o H+ já fora consumido. E como descobriremos o pH a partir da concentração de OH-? Da seguinte maneira: descobriremos o pOH, que é dado pelo menos o logaritmo da concentração de OH-, e para achar o pH, subtrairemos este valor de 14. E como iremos obter êxito para descobrir a concentração de OH- após o ponto de equivalência? Faremos da seguinte forma: iremos subtrair a quantidade de mol de HCl do início, que é 0,005 mol, da quantidade de mol de OH- adicionada até aquele momento. E essa quantidade de mol é dada pelo produto da molaridade da base, que é conhecida, vocês estão lembrados, que é 0,3 molar, pelo volume da base adicionada. Não podemos nos esquecer que estamos trabalhando com concentração, portanto, o volume deve ser levado em conta. E qual é o volume? O volume inicial do ácido mais o volume da base adicionada. Vamos exemplificar a partir de um volume da base de 20 ml. Perceba que os 20 ml corresponde a um volume maior daquele necessário para atingir o ponto de equivalência. Vamos aos cálculos. Molaridade de OH-, 0,3 vezes 0,02 litros, passando para litro, menos 0,005. Agora o volume total, 25 mais 20, 45, 0,045. Lembre que o volume do ácido despejado no Erlenmeyer, 25 ml. Molaridade de OH-, este produto 0,006. Portanto, esta diferença 0,001 dividido por 0,045, 2,22 vezes 10 a menos 2 molar. Tomemos agora o menos logaritmo desse número. pOH igual 1,65. Portanto, pH 12,34. Vamos então juntos acompanhar o comportamento da curva de titulação?
relativa à neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de sódio nas concentrações ora estabelecidas. Eu trago aqui, então, uma tabela de concentrações no Excel, onde existem algumas fórmulas que nos permitem, inserindo valores, e ir acompanhando o comportamento da curva de titulação. Lembremos-nos, então, desses 4 valores de pH, associados a estes respectivos volumes da base. Sem adição de base, pH 0,69. 5 ml da base adicionada, pH 0,93. 10 ml, 1,24. Atentem que é o mesmo valor encontrado nos cálculos que realizamos. Adicionemos mais 6 ml da base, então no total 16. pH 2,31. 16,560. pH 3,11. 16,666. pH 5,31. Eu quero agora te chamar a atenção para um fato muito importante. O volume da base necessário para atingir o ponto de equivalência, 16,667. Já despejamos aqui na nossa planilha 16,666. Ou seja, está faltando a milésima parte de 1 ml. Dividamos 1 ml por 1000 partes iguais e tomemos uma única parte destas 1000. Olha que fantástico! O pH, com a adição deste ínfimo volume, irá saltar de 5,31 para 7. Acompanhe. Ocorreu a neutralização. Vamos prosseguir adicionando mais base. 16,668, 16,674, 17,334, 20 ml de base adicionados. Para 20 ml, esperamos um pH de 12,34. 20 ml, 12,34, valor para o pH. 23,334 e, por último, 25 ml de hidróxido de sódio adicionados, pH 12,69. Nessa aula, então, vocês acompanharam os cálculos envolvidos para o conhecimento de diversos valores de pH em diferentes momentos da titulação.